Dossiê de pesquisa das 50 melhores expressões populares do Brasil. Você sabia que, ao dizer que alguém está sem ira nem beira, você pode estar repetindo um termo técnico agrícola de séculos atrás sem saber? O idioma falado no Brasil guarda segredos fascinantes sobre a nossa própria identidade nacional e diariamente usamos frases prontas sem imaginar que elas carregam séculos de história viva. Mas qual é a verdadeira origem desses ditos que moldam nossa comunicação? Neste dossiê, vamos investigar o passado de 50 expressões famosas, revelando o que é fato histórico real e o que não passa de lenda urbana. Vamos percorrer uma linha do tempo que vai desde a Idade Média até a Era dos Quadrinhos e do Futebol, entregando a você um mapa completo da riqueza da nossa cultura. Para começar com um dado concreto, entenda que a evolução das expressões brasileiras é uma jornada contínua. No século XIII, os hábitos da corte portuguesa deram origem aos baús que guardavam documentos importantes, o que originou o termo guardado às 7 chaves. Já no século XIV, a rainha Joana regulamentou os bordéis europeus, criando a semente para a expressão Casa da Mãe Joana. Durante o período colonial, entre os séculos XVII e XVIII, o trabalho nas minas de ouro e o transporte de cargas consolidaram termos como de meia tigela, dar com os burros na água e sem ira nem beira. No início do século XIX, a vinda da família real ao Rio de Janeiro trouxe episódios curiosos, como os passeios de Maria I. Já no século XX, a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial consagrou o slogan da cobra que fuma. Mitos arquitetônicos e históricos desmascarados. A expressão sem ira nem beira descreve quem não possui bens ou posses. Muitas pessoas explicam esse termo através da arquitetura colonial, dizendo que as casas ricas tinham beirais triplos chamados ira, beira e tribeira. Segundo essa lenda, quem tinha menos recursos possuía apenas a tribeira. No entanto, historiadores provam que a palavra tribeira sequer existe na arquitetura técnica. A real origem do termo é puramente agrícola. A ira era o terreno plano usado para limpar e debulhar cereais, enquanto a beira era a borda que protegia os grãos do vento. Portanto, quem não tinha ira nem beira era, na verdade, o lavrador sem terra própria para cultivar. Outro mito famoso envolve a expressão santo do pau oco. A lenda urbana diz que contrabandistas usavam imagens de santos para esconder ouro e evitar o imposto do quinto cobrado por Portugal. Contudo, os historiadores contestam essa versão como algo sistemático. Esculturas de madeira eram escavadas por dentro na Europa desde a Idade Média para evitar rachaduras na madeira e tornar as peças mais leves para o transporte. A expressão provavelmente surgiu de apreensões específicas de dinheiro falso em Salvador e não de um método comum de contrabando de ouro. A frase cuspido e escarrado também possui uma explicação fictícia muito difundida. Uma versão elegante sugere que o termo evoluiu de esculpido em Carrara, fazendo referência ao mármore perfeito usado por Michelangelo. Porém, os linguistas explicam que isso é apenas uma tentativa de suavizar o termo original. A frase vem de ditados populares portugueses muito antigos que comparavam a semelhança física de um filho com o cuspe do próprio pai, de forma bem literal e rústica. Expressões de origem militar e monárquica. O universo militar e as cortes antigas moldaram várias expressões brasileiras. A frase "a cobra vai fumar" indica que um problema grave vai acontecer e surgiu na Segunda Guerra Mundial. Na época, o público duvidava que o Brasil enviaria soldados para combater na Europa, dizendo que era mais fácil uma cobra fumar cachimbo do que o Brasil entrar na guerra. Quando as tropas da Força Expedicionária Brasileira finalmente embarcaram para a Itália, a cobra fumou. Os militares adotaram o animal fumando um cachimbo como símbolo oficial em seus uniformes. A expressão Maria vai com as outras define quem segue os outros sem pensar e faz referência direta à rainha portuguesa Maria I. Ela sofria de transtornos mentais e ficou conhecida como a Louca. No Rio de Janeiro, ela costumava passear acompanhada de suas damas de companhia. O povo observava a rainha sendo guiada pelas damas e dizia que ela ia sempre com as outras, transformando a situação trágica em um dito popular sobre falta de iniciativa própria. A conhecida Casa da Mãe Joana indica um local bagunçado e sem regras. A origem está ligada à rainha Joana I de Nápoles. No século XIV, ela regulamentou os bordéis da cidade de Avignon. Uma das leis determinava que o local deveria ter uma porta aberta para qualquer pessoa entrar. Com o tempo, a expressão viajou para Portugal e chegou ao Brasil como um sinônimo de bagunça e falta de autoridade. Evitar obrigações fingindo incapacidade é o famoso dar uma de João sem braço. A expressão surgiu de mendigos que escondiam os membros sob as roupas para simular as mutilações comuns das guerras europeias e conseguir esmolas com mais facilidade. Já o termo puxa-saco, que define pessoas bajuladoras, nasceu no meio militar antigo. O puxa-saco era o soldado responsável por carregar os sacos de roupas e pertences dos oficiais durante as viagens e deslocamentos.
Quando uma situação continua estagnada e sem nenhuma mudança, disse que está tudo como dantes no quartel de Abrantes. A frase remete à invasão francesa de Portugal sob o comando do general Junot, que estabeleceu seu quartel-general na cidade de Abrantes. Os relatórios enviados na época diziam que tudo permanecia calmo no local, apesar da tensão da guerra. Outros termos militares incluem o corredor polonês, que se refere ao território cedido à Polônia após a Primeira Guerra Mundial, e o erro crasso, que homenageia o general romano Marco Licínio Crasso, derrotado de forma devastadora por ignorar avisos sobre o inimigo. Segredos do trabalho e da sociedade colonial. O período colonial e o trabalho escravo geraram termos profundos. A expressão de meia tigela indica que algo tem pouca importância ou qualidade inferior. Na monarquia de Portugal, as porções de comida dos criados eram divididas rigidamente e os oficiais de menor valor recebiam apenas meia tigela de ração. Outra versão liga o termo ao ouro guardado em buracos nas paredes das minas, onde os trabalhadores que não enchiam esses espaços ganhavam apenas meia tigela de alimento no fim do dia. O ato de reclamar constantemente é chamado de chorar as pitangas. A frase nasceu do contato entre colonizadores portugueses e povos indígenas. Os europeus usavam a metáfora de chorar lágrimas de sangue e os nativos traduziram a cor vermelha do sangue para pitanga, que significa vermelho em tupi. O termo passou a significar chorar tanto até os olhos ficarem vermelhos como a fruta. A expressão lavar a égua significa obter uma grande vitória financeira ou esportiva. A explicação mais comum vem das corridas de cavalos, onde os donos de animais vencedores celebravam banhando os cavalos com champanhe caro. Uma hipótese alternativa envolve o trabalho nas minas de ouro, onde trabalhadores escondiam pó de ouro nos cabelos ou sob as unhas e, depois de descarregar as cargas, iam lavar os animais e resgatavam o ouro acumulado na lavagem. Dar com os burros na água descreve um plano que deu completamente errado após muito esforço. No século XVIII, o transporte de ouro e café no Brasil colonial era feito por burros e mulas. Em épocas de cheia, os tropeiros tentavam atravessar rios profundos e muitos animais morriam afogados, fazendo com que os comerciantes perdessem todo o investimento de forma trágica. Assumir a culpa ou prejuízo por um erro de outra pessoa é pagar o pato. A expressão vem de uma história italiana do século XV, onde um camponês vendia patos e uma cliente tentou pagar o animal de forma inadequada. O marido da mulher descobriu a situação e acabou pagando o preço real do pato para evitar um escândalo maior. Já a expressão segurar vela refere-se ao ato de acompanhar um casal de forma inconveniente, remetendo ao passado, quando os criados seguravam castiçais acesos para iluminar os quartos dos patrões durante a noite. Ditados do cotidiano e do folclore popular. Os costumes forais e a vida doméstica geraram provérbios sobre paciência e frustração. Dizer que a vaca foi para o brejo significa que uma boa situação acabou dando muito errado. A expressão surgiu em períodos de seca extrema nas fazendas de gado, quando as vacas caminhavam em direção aos pântanos em busca de água, acabavam atoladas na lama profunda e morriam. Estar distante e alheio ao que acontece ao redor é descrito como pensar na morte da bezerra. A história mais comum vem das tradições de sacrifício de animais. Um jovem príncipe teria muito apego a uma pequena bezerra oferecida em sacrifício e, após a morte do animal, passou a vida inteira lamentando o ocorrido. A expressão tirar o cavalinho da chuva serve para aconselhar alguém a desistir de um plano. No passado, os visitantes chegavam às casas montados a cavalo. Se a visita fosse rápida, o cavalo ficava na rua, mas se houvesse chuva ou convite para ficar mais tempo, o anfitrião sugeria tirar o cavalinho da chuva e colocá-lo no abrigo. O aviso de que segredos podem ser descobertos é resumido na frase "as paredes têm ouvidos". A expressão nasceu nos castelos medievais, onde os construtores faziam pequenas aberturas secretas e tubulações acústicas nas paredes para que o rei pudesse ouvir as conversas alheias sem ser notado. Coisas absurdas e inacreditáveis são chamadas de coisas do arco da véia. A origem refere-se ao arco-íris, que na Bíblia representa a antiga aliança de Deus com a humanidade. Já um lugar muito distante fica onde Judas perdeu as botas, pois a figura de Judas Iscariotes é comumente retratada de botas em pinturas medievais como símbolo de sua eterna caminhada sem rumo. Comportamento humano e gírias geracionais. O comportamento social brasileiro e a comunicação urbana geraram termos marcantes. Um falso amigo é chamado popularmente de amigo da onça. A expressão surgiu na década de 1960 através de um famoso personagem de quadrinhos criado por Péricles Maranhão, que sempre colocava seus amigos em situações ridículas. A pessoa que frequenta todas as festas é o arroz de festa.
No século XIV, o arroz doce era sobremesa obrigatória em todas as comemorações de Portugal e do Brasil. Por isso, quem estava presente em tudo passou a ser comparado ao doce. Fingir que não está escutando um conselho é fazer ouvidos de mercador, referindo-se aos antigos comerciantes que ignoravam reclamações para garantir vendas. Já a expressão de irritação "vá tomar banho" serve para afastar pessoas inoportunas, pois o hábito do banho diário era incomum na realeza europeia e mandar alguém tomar banho significava mandá-lo realizar uma atividade demorada e distante. Resolver um problema com soluções provisórias é quebrar o galho. Uma das versões descreve a facilidade de quebrar galhos em caminhos fechados na mata para facilitar a travessia de viajantes. Estar atento contra problemas futuros é botar as barbas de molho, um aviso para observar os erros alheios e evitar as mesmas consequências. O trambiqueiro ou golpista é apelidado no Brasil de 171. A gíria faz referência direta ao artigo 171 do Código Penal brasileiro, que pune o crime de estelionato. Quando um escândalo termina sem punição, disse que tudo terminou em pizza. A expressão surgiu no futebol paulista da década de 1960, após dirigentes de um clube passarem horas discutindo e resolverem o conflito jantando em uma pizzaria. Pessoas desagradáveis são qualificadas como chato de galocha. O termo surgiu nos anos de 1950, quando homens usavam galochas de borracha por cima dos sapatos em dias de chuva. O visitante inconveniente entrava nas casas molhando o chão limpo e insistia em não ir embora. Controvérsias linguísticas e termos discriminatórios. O debate contemporâneo sobre a língua portuguesa envolve a carga discriminatória de algumas expressões. O termo ovelha negra possui bases na genética de ovelhas que geravam lã preta de menor valor comercial, mas cartilhas antirracistas sugerem evitar seu uso por associar a cor negra a algo negativo. O mesmo ocorre com a palavra doméstica, cuja origem remonta ao tratamento de mulheres negras como seres que precisavam ser domesticados. O debate continua ativo entre linguistas sobre a necessidade de adaptar esses termos. A arqueologia do vocabulário brasileiro nos revela que o idioma é um elemento vivo em constante mutação. Os ditos populares não são apenas frases prontas, mas sim testemunhas silenciosas de fatos históricos que definiram o nosso país. Ao conhecermos a verdadeira origem de cada expressão, percebemos que a língua portuguesa falada no Brasil carrega uma diversidade cultural imensa. Para os comunicadores, entender esses termos é essencial para criar diálogos mais naturais e conscientes. Continuar pesquisando o nosso falar cotidiano garante a valorização da nossa memória coletiva. As fontes consultadas para este dossiê incluem blogs especializados em linguística e idiomas, revistas de divulgação científica e histórica, portais de educação e cultura brasileira, além de dicionários etimológicos e colunas de rádio dedicadas às curiosidades da língua portuguesa.